pessoal, me chamo Graziele. Hoje eu vou apresentar o artigo Deep Learning in Medical Image Analysis, publicado em 2025. Esse trabalho faz uma revisão sobre como o Deep Learning, que é uma área da inteligência artificial, está sendo utilizado para analisar imagens médicas. Os autores mostram os principais modelos utilizados atualmente, explicam como eles funcionam e apresentam aplicações em diferentes doenças e também discutem os desafios que ainda dificultam o uso dessa tecnologia na prática clínica. Ao longo da apresentação eu vou mostrar para vocês como esses modelos conseguem auxiliar na interpretação de exames, tornando os diagnósticos mais rápidos e precisos. Dos modelos de Deep Learning, o artigo explica por que essa tecnologia se tornou tão importante. Hoje, nos hospitais, eles produzem quantidades enormes de exames de imagem, como radiografia, tomografia, ressonância magnética e imagens de pele. Para fazer a interpretação de todos esses exames, exige muito tempo dos profissionais e tem que ser profissionais altamente especializados. Além disso, algumas das doenças apresentadas, elas apresentam alterações muito pequenas nas imagens, o que aumenta ainda mais a dificuldade da análise e a resolução e o diagnóstico do problema. Por isso, os pesquisadores começaram a desenvolver sistemas capazes de auxiliar os médicos mais efetivos nessa prática, cada vez mais rápido. E o objetivo do artigo é justamente analisar como os principais modelos de Deep Learning conseguem identificar doenças em imagens médicas, comparando seu desempenho, suas vantagens e suas limitações. Como o Deep Learning funciona? Como um computador consegue identificar uma doença em uma imagem? O funcionamento começa com a imagem médica. Essa imagem vai ser enviada para uma rede neural profunda, e é treinada utilizando milhares de exames semelhantes. Durante esse treinamento, o modelo apresenta sozinho quais características são importantes. Por exemplo, ele pode aprender que determinados formatos, manchas ou texturas, elas costumam aparecer em pacientes com determinada doença. Depois desse aprendizado, quando ele recebe uma nova imagem, o sistema consegue reconhecer esses padrões e sugerir um diagnóstico ou localizar a região afetada. Uma das grandes vantagens destacadas pelo autor é que Deep Learning faz essa extensão de características automaticamente. Antes, os especialistas precisavam programar manualmente quais características deveriam ser analisadas, que levavam um tempo de treinamento, de aperfeiçoamento dessa prática muito maior e mais pessoas, e o custo era mais elevado. Hoje, o próprio algoritmo aprende isso durante o treinamento. Nesse artigo são apresentados 3 modelos principais. O primeiro é o Deep Neural Network, ou DNN. Esse modelo possui várias camadas de neurônios artificiais que eles conseguem aprender relações bastante complexas entre os dados. Ele é muito utilizado em tarefas de classificação. O segundo é o convencional neural, que ele é conhecido como CNN. Esse provavelmente vai ser o modelo mais importante para imagens médicas. Ele consegue identificar bordas, formas, texturas, padrões diretamente na imagem, sendo muito eficiente para classificar doenças mais difíceis de ser classificadas. O terceiro é o modelo UNET. Diferente da CNN, que ele apenas classifica a imagem, o UNET consegue localizar exatamente onde está a alteração. Por exemplo, ele consegue desenhar o contorno de um tumor em uma ressonância magnética. Por isso, ele é muito utilizado em tarefas de segmentação médica.
Depois de eu ter explicado os modelos para vocês, os autores eles também mostram alguns exemplos reais de aplicação. O primeiro exemplo que ele mostra é o da pneumonia. Utilizando radiografia do tórax, modelos baseados em CNN alcançam uma precisão de aproximadamente 99%. Isso significa que eles conseguem identificar sinais da doença com um desempenho muito elevado. O segundo exemplo é o tumor cerebral. Nesse caso, o modelo NET foi utilizado para segmentar tumores em imagens de ressonância magnética. Em vez de apenas ele dizer que existe um tumor, ele mostra exatamente onde ele está. O terceiro exemplo é o diagnóstico de lesões de pele. Também utilizando o CNN, os pesquisadores conseguem identificar diferentes tipos de lesões com uma precisão superior a 95%. Esses resultados mostram que diferentes modelos são mais adequados para diferentes tipos de exames. Então, você não vai utilizar um modelo para todos os exames, você vai ter que selecionar exatamente o modelo adequado para cada exame. Mas também com isso, a gente tem bastante desafios nessa questão do machine learning, né? E apesar dos resultados atingidos, os desafios ainda são grandes e ainda precisam ser combatidos. O primeiro é a privacidade dos dados. Como estamos falando de exames médicos, existem leis que protegem essas informações e dificultam o compartilhamento entre hospitais. Outro problema é a pequena quantidade de imagens anotadas. Para treinar esses modelos é necessário que médicos e especialistas indiquem exatamente onde está cada doença na imagem. E esse processo é demorado e bastante caro. Também existe o problema do desbalanceamento na base de dados. Algumas doenças são muito raras. Assim, o modelo recebe muitas imagens de pacientes saudáveis e poucas imagens de pacientes doentes. Isso pode reduzir a capacidade do sistema de reconhecer casos mais raros. Por isso, mesmo com toda a evolução do Deep Learning, ainda existem desafios para a utilização em larga escala. Né? Então, qual modelo utilizar em cada imagem? Uma das mais interessantes do artigo, uma das partes mais interessantes do artigo é justamente a comparação entre os modelos. Os autores mostram que não existe um modelo melhor para tudo. Cada um possui aplicações específicas. A CNN apresenta melhor desempenho em tarefas de classificação, como identificar pneumonias e lesões na pele. O NET é mais indicado quando é necessário localizar exatamente uma estrutura, como um tumor ou ressonância magnética. Já o DNN ele é bastante eficiente em problemas de classificação mais gerais e em dados de alta complexibilidade. Ou seja, a escolha do modelo depende exatamente do tipo de exame e do objetivo da análise. Para concluir esse artigo, ele mostra que o Deep Learning está transformando a forma como imagens médicas são analisadas. Modelos como o CNN, DNN, o NET, eles conseguem auxiliar médicos na identificação de doenças com altos níveis de precisão. Ao mesmo tempo, os autores eles deixam claro que ainda existem desafios importantes relacionados à disponibilidade dos dados e à privacidade dos pacientes. Também a necessidade de bases de treinamentos mais complexas e completas. Na minha opinião, a principal mensagem do artigo é que o Deep Learning não substitui o médico, ele funciona como ferramenta de apoio, ajudando a tornar os diagnósticos mais rápidos, mais precisos e mais seguros. Com o avanço da tecnologia, o desenvolvimento de bancos de dados cada vez maiores, a tendência é que essas ferramentas elas façam parte da rotina dos hospitais e que contribuem para melhorar ainda mais a qualidade dos atendimentos aos pacientes. Muito obrigada pela atenção, estou à disposição para responder qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem e pode